Eu converso com o diretor-presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Edson José da Cruz, e vamos conversar a respeito daquele caso lá de São Paulo, onde uma auxiliar de enfermagem ministrou vaselina em lugar de soro para uma paciente, uma garota que veio a falecer. Quem paga por isso? Como isso funciona? Bom dia, Edson José da Cruz. Bom dia. Obrigado pela sua vinda, viu? Ô Edson, como é que você entendeu o caso da auxiliar de enfermagem de São Paulo? Olha, muitas pessoas têm avaliado esse caso de forma grosseira. Haja visto que hoje a questão da valorização do profissional de enfermagem tem sido questionada em muitos prontos atendimentos, em muitos hospitais, e se estuda um erro e julga-se a pessoa pelo erro que ela cometeu, sem ao menos questionar de quantos plantões ela estava vindo sem dormir, de como estava o ambiente de trabalho, quantos pacientes ela tinha para tomar conta naquele plantão, e a sobrecarga de trabalho para o baixo salário. Então, quer dizer, como é que estavam as condições psicológicas dela, não é isso? Exato. Como aconteceu, diferente desse caso de São Paulo, não muito distante, no próprio Hospital Santa Rita, aconteceu uma medicação errada 2 meses atrás. Uma funcionária no período noturno, recém-formada, e que administrou medicação errada também em uma das pacientes. Perfeito. Então, uma dúvida que eu tenho, o Edson, é que existem 3 categorias nessa área de enfermagem. O enfermeiro, nível superior, existe o técnico em enfermagem, nível de 2º grau, e existem os auxiliares de enfermagem, nível até 8ª série. Você não acha que auxiliares, nível até 8ª série, não estariam preparados para ministrar remédios de tanta responsabilidade, Edson? Sim, possivelmente ele deveria ter uma competência maior do técnico de enfermagem e até mesmo do enfermeiro responsável técnico pelos seus profissionais. Sim. Então, precisava-se de uma melhor avaliação e um enfermeiro estando acompanhando esses procedimentos. Perfeito. Eu acho que o auxiliar não é menosprezando, porque todos são importantes, não é isso? Mas ficariam com as incumbências menos perigosas para a vida dos pacientes, deixando, como o Edson disse, isso aí a cargo, no mínimo, de um técnico de enfermagem nível 2º grau, é isso, Edson? Exato. Então, o nível técnico, ele estaria tomando responsabilidade melhor sobre a questão dos medicamentos. Haja visto que ele tem um tempo de estudo maior do que o auxiliar, e ele tem uma responsabilidade técnica pelas suas habilidades maior do que o auxiliar. Então ele deveria estar tomando conta das medicações e não o auxiliar de enfermagem. Perfeito. Essa auxiliar em São Paulo disse na polícia que ela foi induzida ao erro por uma série de questões lá, né? Mas já foi confirmado que ela não foi induzida a erro, porque existem muitas diferenças de um frasco de vaselina para um frasco de soro. Como é que você analisa essa situação, Edson? O erro foi grosseiro, sem dúvida. Você acha que foi grosseiro? Foi grosseiro. Realmente existe muita diferença entre um frasco e outro. Sim. Só que, volto a dizer, a questão do trabalho da pessoa, da condição de trabalho, onde ela estava envolvida, sim, em que contexto que ela estava se encontrando. Às vezes você pega um setor que tem 50 pacientes, 30 pacientes graves, e você tem que dar conta de fazer uma medicação na hora certa. Para 30 ou 50 pacientes. Pessoas, né? Então você tem uma sobrecarga de trabalho, e essa sobrecarga induz a pessoa ao erro. Como acontece em vários hospitais. Esse foi um caso especial que levou ao óbito. Perfeito. Isso acontece com muita frequência. Mas e aqui no estado, Edson, você acha que existe sobrecarga de trabalho para a área médica no tocante à área de enfermagem? Sim, e muita. Existe a sobrecarga? Nós temos hoje no nosso sindicato dos enfermeiros
vários enfermeiros que estão entrando com processos, tanto por assédio moral, com problema psicológico, tendo problema realmente psiquiátrico, porque não estão aguentando a sobrecarga de trabalho. Perfeito. Nós temos enfermeiros, no entanto eu tive uma audiência ontem, na vara criminal, de enfermeiro que foi ameaçado de morte por uma usuária, porque não tinha condições de atender. Então, a mãe que chegou lá, bêbada, querendo atendimento por filho, não teve condições. Então, e a sobrecarga por quê? Porque o médico atende a quantidade de paciente X que ele está recomendado pelo seu sindicato, pelo CRM. Mas o enfermeiro não. E o enfermeiro não. Então o enfermeiro fica naquela zona em que ele tem que fazer o acolhimento de risco daquele paciente, e ele que fica incumbido de chegar para o paciente e falar, olha, não tem como te atender, você tem que procurar a unidade de saúde. É ele que está na frente daquela situação, vendo a pessoa precisar de atendimento e não ter conseguir como atender. Perfeito. Quer dizer, ele fica na linha de frente, recebendo tudo, né? Bom e ruim. Bom e ruim. E nós temos no dia 15 agora, né, às 17h30, a Assembleia com os enfermeiros de Vitória, exatamente para questionar a questão da classificação de risco. Porque é uma classificação de risco que o Estado e os municípios estão fazendo, onde está botando o profissional de enfermagem na frente do acolhimento sem condições de trabalho. Quer dizer, vocês vão discutir com o poder público o trabalho da área de enfermagem. De enfermagem, por quê? O que acontece é que nós estamos enfrentando problemas em que o enfermeiro tinha 3 enfermeiros para o PA noturno, certo, que já não dava conta. Sim. Então se abriu a classificação de risco. Ao invés de contratar um enfermeiro para a classificação de risco, tirou um enfermeiro da assistência para fazer classificação. Perfeito. Então a assistência que já era ruim, com todos esses riscos que você tem de responsabilidade técnica sobre o auxiliar e o técnico de enfermagem, perfeito, aumenta, porque o Estado e o município não te dão auxílio de contratar suporte, né? Um suporte técnico para você poder trabalhar. Então fica aí um alerta, né, para os hospitais, para o poder público, tratar com mais carinho, com mais responsabilidade uma área tão importante da área médica, né, que são os enfermeiros, os técnicos em enfermagem e os auxiliares de enfermagem. Uma responsabilidade que pode colocar em risco a vida de pacientes. Não é isso? Para você, muito obrigado pela sua visita e sucesso, tá bom, Edson? Obrigado.